vou abrir mão da escada, vou falar um pouquinho dela, mas o elemento principal hoje da mensagem é a cadeira, né? Imagina essa cadeira aqui sendo um trono, tá? Aleluia. Romanos 3, 23. Por gentileza, o diácono, por favor, um copinho d'água para o pastor, que o pastor está sedento. Nós vamos falar do milagre da glória de Deus, parte 28. Nós temos falado sobre o degrau da virtude. E falar da virtude de Deus, nós temos que falar muito sobre a obra que Jesus fez. E hoje nós vamos falar sobre a importância da grandiosa obra realizada por Jesus. A irmã estava aqui, ela leu o texto, ela falou de um texto, né? Nós vamos falá-lo nessa noite. E eu me alegrei ali porque eu senti como se fosse a resposta de Deus, né? Nós vamos agora falar sobre Romanos 3, 23, é a introdução que nós temos dado, e todas essas mensagens falando que nós somos carentes, nós não, o homem, o ser humano sem Jesus é carente da glória de Deus. Vamos lá, Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que quer dizer isso? Todos os homens pecaram e ficaram carentes, ficaram pobres, ficaram com ausência da glória de Deus, porque Deus os expulsou da sua presença. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E quando Adão e Eva tomaram a decisão de desobedecer a Deus, foi uma decisão consciente. Então, o pecado é uma atitude consciente do ser humano. Muitas pessoas pensam que não, mas a Bíblia chama de amar o pecado. Então, nós precisamos entender que o pecado, além do amor que o homem tem por ele, porque é obra da carne, o homem, quando foi expulso do Éden, um decreto de Deus se cumpriu na vida dele. Ele morreu, mas ele estava vivo, mas ele morreu para Deus. Ele morreu, a sua vida espiritual foi morta. Ele ficou sem vida espiritual. E quando Jesus se encontra com o homem, quando o homem se encontra com Jesus, há esse encontro, a palavra de Deus diz que o homem passa a receber vida. Mas ele não está vivo? Não, mas ele recebeu a vida o quê? A vida espiritual. Amém. Ele agora ressuscitou espiritualmente. Amém. Então ele agora passa a ter vida com Deus, coisa que ele não tinha, porque o decreto havia sido cumprido na vida de Adão. Mas em Jesus Cristo, a coisa mudou. Lá em Bacaxá ontem, o tema era a respeito do campo. O campo está branco e pronto para a ceifa. O que Jesus fez? A grande obra que Jesus fez foi tirar o poder de Satanás. Porque o pecado trouxe ao homem uma palavra chamada escravidão. O homem ficou submisso ou sujeito, ficou debaixo da potestade de Satanás. E quando Jesus fez a obra, ele liberou a humanidade para a salvação. Por isso que a igreja não pode julgar ninguém, porque nós estaremos dizendo que Jesus, para aquele homem, não fez a obra para ele. Né? Então, quando você julga alguém, você está dizendo que a obra que Jesus fez para toda a humanidade excluiu aquele homem. Aquele homem não pode ser salvo, olha só. Mas a palavra de Deus diz que o campo está branco.
preparados para a ceifa. E quem é que vai ceifar? É a igreja que vai pregar e arrancar aquela vida das mãos do inimigo. Foi assim que eu fui tirado, assim que você foi tirado. Cada um de nós, né? Então eu quero lembrar a igreja que tudo com Deus tem um início. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou também o homem. É o início. E o homem caiu, e Deus fez uma promessa de restaurar a vida do homem. E essa promessa se iniciou em Jesus Cristo. Então tudo tem um início. A nossa salvação tem um início. A tua salvação teve um início. O início aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus fez a grandiosa obra na cruz do Calvário. Sem a cruz, como eu falei domingo passado, não há ressurreição. Sem a cruz não há remissão de pecados. Sem a cruz não há justificação. Sem a cruz não há santificação. Sem a cruz não há batismo no Espírito Santo. Por isso que nós precisamos passar pela cruz. O homem precisa se encontrar com Jesus na cruz, para ter o sangue de Jesus pingando na vida dele, refletindo na vida dele, para que ele seja o quê? Purificado. Sem a cruz não há dons espirituais. Sem a cruz não há enriquecimento da glória de Deus. Sem a cruz não há arrebatamento. Todas as religiões que não passam pela cruz de Cristo vão ficar. Mas aquelas que passaram pela cruz de Cristo, há esperança do arrebatamento. Amém, queridos? Para você poder entender, sem a cruz as promessas de Deus não podem chegar ao pecador. Nós precisamos estar crucificados com Cristo. E antes de receber Jesus, eu estava destituído de Deus, da glória de Deus, carente da glória de Deus. É assim que se encontra toda a humanidade. Mas a obra que Jesus fez foi em prol de todos os homens. Por isso que a igreja precisa ir e pregar a todas as pessoas. Mas não podemos nos calar. Se nós nos calarmos, Deus nos cobrará aquelas almas, aquele sangue. Por isso que a esposa fala para o marido, por isso que o marido fala para a esposa, por isso que os filhos falam para os pais falam para os filhos, porque se calarmos, seremos cobrados. Deus cobrará de cada um de nós aquele sangue. Por isso que quando o sujeito se converte, ele quer falar do amor de Deus, mas ele precisa ser discipulado, ele precisa conhecer as Escrituras para falar com autoridade. Por isso que é importante para você estudar a palavra de Deus, para quando você abrir a boca, você vai abrir como Jesus abria. Ele tinha autoridade, não era como os escribas, não era como os fariseus. Você precisa ter autoridade de Deus para falar. Amém, queridos? Amém. Este assunto é totalmente desconhecido dos homens, porque os homens não conhecem, são carentes da glória de Deus. Mas após aceitarmos a palavra de Deus, após crermos na grandiosa obra que Jesus realizou no Calvário, a carência se encerra e passamos a ser íntimos da glória de Deus. Cantamos, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. O que Deus fez conosco? Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz. Nos transportou para o seu lugar, para a sua intimidade. A igreja é íntima do Senhor. Nós temos intimidade com Deus. Agora, a partir do momento em que nos aliançamos com Deus, através do Senhor Jesus, precisamos aprender a conservar isso. O maior problema, aliás, o maior problema dos homens é conservar. O maior problema do ser humano é conservar. É difícil o homem conservar o casamento. O ser humano, quando eu falo homem e mulher, tá? É difícil. Você, por exemplo, compra uma geladeira. A geladeira, tem lugares que a geladeira dura 10, 15 anos, 20 anos. A geladeira é a mesma. Mas tem casa que em um ano acaba a geladeira parece que destrói. Não sabe conservar as coisas. O fogão, meu Deus do céu, o fogão, tu olha, parece que é só banha. Não é verdade? As pessoas não conservam. Não conservam. Eu imagino o corpo dessa pessoa, como é que não deve ser. Deve ser bravo mesmo. Porque se ele não cuida das coisas, como é que ele vai cuidar dele? Não é verdade? Então nós precisamos
precisamos aprender a conservar. É o ser humano que tem isso de complicado. Ele não consegue conservar. Os governos não conservam as estradas. Os governos não conservam aquilo que edificam. Eu costumo dizer que falta gerência, né? O problema do homem é gerenciar. Ele não sabe gerenciar. Ele não sabe cuidar. Edificar é fácil. Você edifica, levanta um prédio novo. Mas manter, ninguém quer manter. Ninguém quer manter. A manutenção exige de nós cuidados. Amém. Exige de nós zelo. Exige de nós, então, para manter a glória de Deus na tua vida, você precisa aprender a conservá-la. Precisa o quê? Precisamos aprender a conservar todas as bênçãos que Deus tem nos disponibilizado em Cristo Jesus. Todos os que têm aliança podem afirmar comigo assim, ó, eu preciso aprender a conservar a glória de Deus. Aleluia. Porque se nós começarmos a aprender a conservar a glória de Deus vai nos ensinar a conservar as outras coisas. Amém, Jesus. Aleluia. Tem pessoas que têm um carro. O carro está sempre bonito, né, João? É, pastor João? Sempre lindo, lindo, lindo. Mas tem outro que é o mesmo carro comprado no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Tu vai lá um ano depois, o carro está acabado. O carro está acabado. O jeito, não quer saber, não há manutenção. Ah, vendo ele, depois resolvo. Comprar outro é fácil. Mas Deus quer trabalhar na nossa vida na conservação. A manutenção, o cuidado, o zelo. A pastora sempre fala isso para mim, né? Posso contar, pastora? Vou contar. Ela dizia assim, ó, eu fiz uma vez uma obra lá em casa, troquei as pedras que ficam em volta da piscina. Aquela piscina batizou grande parte da igreja até o ano 2000. Grande parte não, toda a igreja até o ano 2000. Batizamos todos os irmãos lá em casa. Aí, era aquela pedra São Tomé, a pior qualidade. A pedra era feia, sujava, encardia, ficava com lodo. E ela ali limpando. E ela só falando com Deus, Deus, eu tenho que aprender a conservar essa, o Senhor me dá uma melhor. O Senhor me dá uma melhor. Aí o dia que eu troquei, Deus me abençoou na época, eu troquei e botei a pedra São Tomé, chamada marmorizada. Aquela pedra que não dá lodo, não dá nada. Ela está sempre bonita. E ela disse, tem que conservar. Aprende a conservar. E ela sempre conservando. Para poder o quê? Deus dá para você uma coisa melhor. Você quer ter uma TV melhor? Conserva o que você tem. Você quer ter um fogão melhor? Conserva o que você tem. Você quer ter um marido melhor? Conserva. Você quer ter uma mulher melhor? Conserva ela! E assim nós vamos conservando a nossa... Você quer ter um Deus poderoso na tua vida? Conserve a glória de Deus na tua vida! Deus é um Deus de princípios. Aleluia! 3 grandes ministérios, eu falei domingo passado também, aconteceram na vida do Messias. O ministério da encarnação, o ministério da crucificação e o mistério e a ressurreição. Tanto a encarnação como a ressurreição, a crucificação está no meio ali. Ele nasceu para ser crucificado, ele foi crucificado para ressuscitar. Então, a crucificação é o ponto crucial no ministério de Jesus. Jesus veio para ser a oferta agradável ao Pai, veio trazer a glória de Deus para a nossa vida, veio para nos enriquecer na glória de Deus. Amém. E você que é cristão, a sua vida deve se resumir nisto, em conservar a glória de Deus. Quantos crentes não conservam a glória de Deus? Sabe como é que você conserva a glória de Deus? Orando, lendo a palavra, estudando a Bíblia, buscando a Deus através dos cultos. Você deve cultuar. Deus te tirou do mundo para você cultuá-lo como Deus dele. Se você for nas outras religiões, os deuses das outras religiões exigem que a noite inteira a pessoa fique dentro de um lugar.
ali, barulhada, bebida, prostituição, de tudo. E a pessoa tem que se submeter àquilo. Aí Deus pede para você adorá-lo na beleza da sua santidade. E você fala, que é isso? Não vou hoje não. Eu escolho. Eu digo para você, escolhe a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, né? Marta estava preocupada, Maria aos pés do Senhor. Então nós precisamos entender isso que Deus quer falar conosco. Você pode falar para o teu irmão, acabou a carência. Fala para ele, agora somos ricos. Da glória de Deus. Aleluia. E Deus fala que tem um ladrão em volta de você, doido para roubar. Aquilo que Deus te deu, a bênção de Deus, quer te tirar da presença de Deus. Nós precisamos vigiar. E Deus fala em Apocalipse 2:25, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Se nós não tínhamos, o que nós temos agora é a glória de Deus. Então temos que aprender a conservar a glória de Deus até a volta de Jesus. Ele virá para aqueles que conservam a sua glória. Amém? Você pode dizer, Jesus virá para aqueles que conservam a sua glória. Aleluia. Mas Jesus se encontra no céu, ao lado de Deus Pai, né? Jesus está sentadinho aqui, ó, ao lado de Deus Pai. O Pai está aqui, ele está à destra do Pai, está sentadinho ali. Hoje, nesse momento, Jesus, a única coisa que ele faz por nós é a intercessão. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está conosco, veio até nós. Então hoje nós temos o Espírito Santo e o Jesus que está à destra do Pai, ele realizou uma obra. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Aleluia. Aleluia. É um mistério isso. Porque eu quero que, com a ajuda do Espírito de Deus, a ajuda do Senhor, para compreender um pouco sobre este assunto. Ele diz assim, portanto, os 2 primeiros versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, eu quero que você tenha isso como observação agora, olhando firmemente, quer dizer, a tua referência é Cristo, é o Senhor. Ele diz, olhando firmemente para o autor com letra maiúscula, e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus está sentado aqui, porque ele realizou uma obra completa. Nós temos muitas vidas que realizam obras no mundo. Muitas pessoas já realizaram grandes obras. Mas todas as obras do mundo precisam de reparos. Jesus continua sentado. A obra dele não precisa de reparos. Você está entendendo? Ele é o autor. Ele se assentou à destra do Pai. Eu quero nesta noite falar deste assentar de Jesus. Quem realiza uma grande obra descansa daquela obra que realizou. Você quando faz uma obra em casa, você troca o piso, rebaixa o teto, aquela iluminação toda projetada, coloca aquela LED na parede, aquele sofá a uma distância, aquele sofá novo que o cara senta com o pé no alto, aquele controle remoto, net instalado,
Nada de gatunete, crente não tem gatunete, por favor. Roubador não entra no céu. Ladrão não entra no céu. Mas pastor, como é que eu vou ficar sem? Fica sem. Pede como Agar. No deserto, Deus te dá. Não tem nada, Deus te dá. É assim que funciona com Deus. Não mete a mão na cambuca do diabo. Não mete a mão na cambuca do diabo. E aí, o que nós vemos ali? Que Jesus assentou-se à destra de Deus. Aquele trabalho que Jesus realizou com muito esforço. Meu irmão, Jesus estava com o Pai. A Bíblia diz que ele teve que abrir mão de tudo. E desceu até nós. Se tornou um de nós. Olha só que coisa tremenda isso. Ele abriu mão da sua glória. Cantamos muitas vezes, abriu mão da sua glória. É? Ele veio, nasceu, cresceu, viveu como nós, foi tentado em todas as coisas. Foi tentado. Está pensando que Jesus também teve vontade de ter um gatunete? Teve vontade. Jesus teve vontade de ter também? Teve. Tudo que você tem vontade aí que não agrada ao Pai, Jesus também teve. A Bíblia diz em todas as coisas. E a palavra de Deus diz que esta informação é muito preciosa, muito interessante. Essa informação nos traz uma verdade muito interessante. Não há mais nada a ser feito a nível da obra de purificação de pecados. Quantas pessoas dizem que acreditam em Jesus e ficam fazendo promessas? Como se tivesse faltado alguma coisa na obra que Jesus fez. A obra que Jesus fez, ele fez com perfeição. E não precisa de manutenção. Não precisa de manutenção. A obra dele não precisa. Ele fica, pai, me esqueci, um negócio não ficou bem feito lá embaixo, ele vai descendo. A Bíblia diz que ele não sai mais daqui. Ele está à destra de Deus. Ele só vai sair daqui para nos buscar. Ele irá nos buscar. Ele irá te buscar. E só sai daqui porque a obra dele não precisa de reparo. Não precisa de reparo. Tudo que Jesus realizou foi perfeito. Jesus realizou uma obra perfeita que não precisa de ajuste. Não precisa de ajuste. E aquela casa que o sujeito estava reformando, botando tudo legal, está lá. Passam 6 meses, ele começa a olhar e fala, essa luz precisava ser ali. Aqui não está legal, está me incomodando. O arquiteto pensou mal. Vou botar ela para lá. Aí bota ela para lá. Aí a outra que estava aqui, porque essa estava aqui, não ficou bem agora, ela tem que ir para lá. Ele começa a mexer no projeto de novo. A obra nunca está acabada. Mas a obra que Jesus fez, ele se assentou e está esperando que todos compreendam e recebam a obra que ele fez. Aleluia! Só isso. Glória a Deus. Nós podemos ficar aqui falando de muitos exemplos. Muitos exemplos. Tudo que Jesus realizou a nosso favor foi e continua a ser perfeito. Se retirarmos ou incluirmos alguma coisa nesta obra, seremos achados mentirosos. Que coisa terrível. Olha, a palavra, ela é perfeita. A obra de Deus é perfeita na nossa vida. Não tente incluir nada, nem retirar nada. Receba ela como ela é. Como ela foi realizada. Hebreus capítulo 1.
diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus, depois de ter feito tudo, quando ele disse está consumado, a palavra de Deus diz que ele morreu pela cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias ali com os discípulos, depois foi recolhido por Deus, assunto aos céus, está assentado à destra do Pai. Ele deve estar cansado de estar sentado. Não, o que a Bíblia diz eu não discuto. Ele está sentado à destra do Pai. Sentado ali. A grande obra que ele fez. Purificação dos pecados. Você não precisa de mais nada do que Jesus fez para a tua vida. Mais nada. Aqui no versículo 2, a entonação é mais contundente. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus não fica descendo e subindo, ajustando uma peça, outra peça que não está funcionando na sua obra. A sua obra continua funcionando igualzinho como no princípio. A mesma obra que atingiu a igreja primitiva é a mesma obra que atinge a igreja do século XXI. Você compreendeu o que eu disse, igreja? A mesma obra que Jesus fez para a igreja primitiva é a mesma obra que ele fez para a igreja do século XXI. Não há diferença. Não há diferença. Jesus desceu dos céus, deixou a sua glória para se tornar o igual a nós. A si mesmo se esvaziou, tornou-se um de nós. Ele foi reconhecido como homem. Ele não era um ET, um extraterreno. Ele foi reconhecido como figura humana. Aleluia! Ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Que grande obra é essa que Jesus realizou? E por causa desta obra, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o fez Senhor no céu e na terra, igreja, e pôs todos os inimigos debaixo dos pés. Aleluia! 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 Repare bem, a obra que o Pai confiou a ele fez perfeitamente. A obra que Deus confiou a você, faça perfeitamente. É isso que Deus está falando nesta noite. Faça o que Deus mandou você fazer, sem tirar nada e sem colocar nada. Aleluia, glória a Deus. Não coloque condições para fazer a obra de Deus. Eu imagino Jesus, se Jesus fosse besta, fosse metido. Ah, Senhor, eu queria uma cruz de ipê. Eu não queria morrer numa cruz de pinho. Pensa nisso. Eu queria morrer numa cruz de jacarandá, envernizada. Tem pessoas que para poder fazer a obra de Deus exigem condições. Exigem condições. Condicionam Deus. Deus, eu não vou subir nessa cruz de jeito nenhum. Essa cruz sei lá que madeira é essa.
Sou o Rei da Glória. Sou teu filho. Imagina Jesus falando isso. Mas tem um monte de filho de Deus que fala isso. Um monte de filho de Deus que fala essas bobagens. Antes do nome ser exaltado, guarda isso no teu coração, essa frase, hein? Antes do nome ser exaltado, igreja, o sangue foi derramado. Aleluia. Glória a Deus. Antes de Deus exaltar o nome de Jesus, precisou o sangue de Jesus ser derramado. Precisou o sacrifício acontecer. O homem natural faz uma obra, se assenta para receber as glórias dos homens, mas um tempo depois aquela obra está precisando de reparos, está precisando de manutenções sucessivas. Mas na obra espiritual realizada por Jesus, não existe manutenção. A obra que ele realizou. Mas agora, nós precisamos entender agora o nosso papel. O que Jesus fez foi perfeito e continua perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele deixou o céu como uma missão. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. A Bíblia fala que Ele nos deu o seu Filho unigênito. Jesus é um presente de Deus para a minha e para a sua vida. Não rejeite o presente de Deus. Fala para o teu irmão, não rejeite o presente de Deus. E o que o Pai espera de nós? Que creiamos em seu Filho Jesus. A obra que Deus espera de nós é que nós creiamos. A obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creia no seu Filho. Só isso. Eu preciso acreditar exclusivamente em Cristo Jesus. Não adianta você dizer que acredita em Jesus, mas acredita em outros santos. Acredita em outras coisas. A Bíblia manda você ter uma fé direcionada, olhando firmemente para o autor. Ele é o autor. Foi ele quem fez. Foi ele que cumpriu aquela obra do início ao fim. Ele realizou aquela obra. Pastor, mas crer no Senhor Jesus, até o diabo crê e treme. Não é verdade? Eu estou indo na Bíblia. O diabo crê e treme. Deus quer que quando acreditemos ou acreditamos na grandiosa obra que o Senhor Jesus realizou e o confessamos com a nossa boca conforme o Pai decretou para a realização da grandiosa obra do seu Filho Jesus, que ele também realizou, quando o coroou como Senhor do céu e da terra, precisaremos confessar com os nossos lábios. E essa confissão é diária. Muitas pessoas, o casamento retrata o relacionamento entre o homem e Deus. O casamento representa o relacionamento da igreja com Jesus. Quando você aceitou Jesus, você o confessou. Quando você recebeu a sua esposa, você a confessou, né? Eu te amo, minha esposa amada, linda. Mas o tempo vai passando. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Já não está tão linda? Aí começa, né? Eu também. Você também não está tão lindo. Meu amado, minha amada. Jesus fez a obra 2000 anos atrás. Ele continua o mesmo. O relacionamento, o casamento, o que rega um casamento são os elogios. Começa a maltratar, começa a ofender, começa a atingir a tua esposa ou a esposa ou o marido. O relacionamento acaba. Então nós precisamos entender que o que nos conserva diante de Deus é a nossa confissão. Toda vez que você botar o joelho no chão, você vai ter que chamar Jesus de Senhor, vai ter que chamar Ele de Salvador, vai ter que dizer que Ele é o teu Senhor, a tua vida depende dEle. É isso. É isso.
te justificou, você tem que começar a dizer tudo que ele fez pela tua vida. Aleluia. E o relacionamento do esposo com a esposa é a mesma coisa. Nós precisamos ter uma relação de amor, de afeto, de carinho. Só unhada, meu irmão, ninguém aguenta. Eu não sou gato. Ela não é gata. Como é que vai ser só na base da unhada? Gato em seu telhado é que miau, miau, miau. Pelo amor de Deus, que é isso? Não é? Gato fica em cima do telhado gritando. Deve ser unhado, eu imagino. Quer ver começar a mudar o ambiente em casa? O relacionamento entre o homem e a mulher? Começa a dizer: ô meu amor, vai botar aquele jantarzinho hoje? Sei que não está bom o jantar, mas diz que está bom. Engole o sapo. Engole o sapo, meu irmão. E vai botando ela para fazer um cursinho de culinária. Ensinando a ela. Vai dando as condições para melhorar o ambiente. Amado, as coisas têm que funcionar dessa forma. Com Jesus é a mesma coisa, nós precisamos confessá-lo. Pastor, mas eu não estou passando um momento na minha vida que dá para me abrir a minha boca e agradecer nada a Deus. Agradeça mesmo no deserto. Agradeça no vale. Começa a abrir a tua boca. De todo o teu coração você deve louvá-lo, você deve exaltá-lo, você deve agradecer a Deus pela tua vida, pela tua vitória. Nós vamos comer o que nós falamos. O alimento do crente é o que ele fala, meu irmão. Cuidado com o que você está falando. Aleluia. A sua boca, a sua obra, perdão, a sua obra é perfeita. Ela não foi perfeita, ela é perfeita. Jesus veio fazer uma nova aliança, está descrita lá em Jeremias. Abra lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Aleluia. Versículos 31 em diante, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Quem é povo de Deus aqui, levante a mão. Você está firmado nessa aliança que foi prometida lá em Jeremias e que se cumpriu lá em Lucas 22. Lucas 22 fala sobre essa aliança. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A obra que Jesus fez lá no Calvário, ele derramou seu sangue em favor de cada um de nós. A primeira aliança era uma aliança baseada em preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário era terrestre. Esse santuário era dividido em dois ambientes. Quem fez o curso aqui sobre o santuário de Moisés, ou tabernáculo de Moisés, se lembra desse curso. O lugar santo e o lugar santíssimo. Os sacerdotes entravam no lugar santo para realizar os serviços sagrados, mas no santo dos santos somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Não sem sangue, que oferecia por si e pelos pecados da ignorância do povo.
escritor aos Hebreus, no capítulo 9, não precisa ir lá, eu vou só ler, mas se você quiser abrir, abra. A partir do versículo 8, nos diz que este tipo de atuação naquele tabernáculo nos dá a entender que o caminho do santo lugar, o caminho do santo dos santos, não havia ainda se manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo continuasse erguido. Todos aqueles sacrifícios eram ineficazes com relação à consciência. Não aperfeiçoava aquele que presta culto. Olha que coisa, lá no Velho Testamento, o sacrifício não aperfeiçoava quem prestava o culto. Como é importante o culto nos aperfeiçoa. Aleluia. É isso que Deus está falando conosco. Glória a Deus. Não fique aí, botando o culto como se fosse uma opção, não. O culto é o lugar onde Deus nos aperfeiçoa. É onde nós vamos ouvir a voz dele, onde vamos ouvir a palavra dele, a doutrina dele e recebermos fé. Para colocarmos em prática. Agora, na nova aliança, realizada por Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, igreja, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, diz a Bíblia, os santificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Meu irmão, o sangue de Jesus nos prepara para sermos servos. O sangue de Jesus nos purifica e nos torna servos do Deus Altíssimo. A obra que Jesus realizou nos tornou servos de Deus, do Deus Altíssimo. Jesus se tornou mediador da nova aliança. Sabe o que quer dizer mediador? É aquele que está no meio. É aquele que se encontra no meio. Entre você e Deus. Entre Deus e você. Só Jesus. Mais ninguém. Por isso que a igreja é exclusivista. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo cura. Só Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Só Jesus Cristo virá me buscar. Eu estou aguardando só Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Porque a obra dele foi perfeita. Ele fez a obra e se assentou como autor da obra. Autor da obra. Não adianta você chamar Jesus. Jesus, vem cá. Jesus, muda aqui essa história. Não adianta. Ele não vai mudar o que ele fez. O que ele fez é imutável. O que ele espera é a nossa mudança. Você pode falar para o teu irmão, a pessoa que está do lado, ele espera. É a tua mudança. É a nossa mudança. Aleluia. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Jesus abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue, através do seu sacrifício. Creia nisto, confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos exercitar isso, igreja? Vamos confessar ele agora. Levante a tua mão e diga: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que Tu estás vivo. O Senhor o ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a confissão da igreja. Essa é a confissão da igreja. Você que ainda não sabia disto, mas hoje está recebendo esta informação, creia que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai e que se tornou o autor e o consumador da nossa fé. Autor é aquele que escreve o seu nome debaixo de uma obra. A obra da salvação tem lá escrito Jesus Cristo. Ele é o autor. Existem muitas estradas que no dia da inauguração são lindas e perfeitas, ou eram lindas e perfeitas, verdadeiros tapetes, mas hoje são só buracos.
Mas a estrada que Jesus abriu para nós até o céu, ela continua linda, ela continua perfeita, em nome de Jesus. E ela quer que você entre nessa estrada. Ele quer que você entre nessa estrada. Essa estrada está te esperando. O caminho que Jesus abriu, a estrada que Jesus realizou, permanece a mesma até o dia de hoje. E permanecerá assim eternamente. Amém, Jesus. Deus o exaltou e colocou o seu nome sobre todos os nomes. É diante deste nome que nós devemos nos inclinar. Ele fez a obra, mas Deus exaltou o nome. Deus colocou o nome daquele autor numa posição de destaque. Deus colocou o nome de Jesus para ser adorado, para ser confessado, para ser cultuado. Amém, Jesus. É diante deste nome que nós devemos nos inclinar. É diante deste nome que nós devemos servir a Deus. É no poderoso nome de Jesus que todas as obras do diabo serão destruídas em nossas vidas. Aleluia! É o único nome que devemos render honras, glórias e louvores. Glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas aí dizem, nós também cremos em Jesus, mas estão honrando, louvando e adorando outros nomes. Nomes pelos quais Deus não honrou. Deus não dá honra a outro nome. Deus honrou o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse nome há poder. Você pode levantar a tua mão direita e dizer, nesse nome há poder. É através deste nome que adentramos na presença de Deus, igreja. Aleluia. É através deste nome, toda vez que você abrir a tua boca e fala em nome de Jesus, os portões do céu se abrem. Aleluia. Os portais do céu se abrem. Esse nome tem poder. Aleluia. Aleluia. Glória a O Deus. nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. É sobre todos. Nome mais doce. Nome mais lindo. Nome mais lindo. Nome sublime. Nome sublime. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Aleluia. É esse nome, igreja. Nós devemos adorar. É esse nome que nós devemos louvar. É esse nome que nós devemos honrar. Aleluia. Mas a obra foi realizada com o derramamento do seu próprio sangue. Aleluia. O nome de Jesus só foi exaltado após o derramamento do sangue, após o sacrifício ser realizado, após a nova aliança ser consumada. Tem muito crente que quer ter o seu nome já exaltado por Deus, mas sem sacrifício. Sem sacrifício não há exaltação. Não há exaltação sem sacrifício. Nós precisamos ser trabalhados. Foi na cruz que ali Jesus foi trabalhado. Está pensando que é fácil receber uma coroa de espinhos? É fácil receber aquelas chicotadas nas costas? É fácil receber uma cusparada, quanto mais várias? Tapa, caniço na cabeça, meu Deus do céu, ser debochado. Tem pessoas que saem da igreja porque lá fora foram debochados. Pensa em Jesus, esse nome poderoso. Ele passou por tudo isso para que nós fôssemos mais do que vencedores. Por isso o autor aos Hebreus diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. É para ele que precisamos olhar, igreja. Quando a pessoa chega na igreja, chega de cabeça baixa, aí ele recebe a palavra, ele recebe o impacto de Deus, ele começa a levantar a cabeça e olha para os homens, olha para o pastor, olha para a pastora. A referência dele é a pastora, é o pastor. E o pastor e a pastora tem que fazer com que ele olhe para Deus, ele olhe para Jesus.
Esse é o papel dos pastores na igreja, fazer com que você olhe firmemente para o autor e o consumador da tua fé. Aleluia! Aleluia! Amém. Aleluia! Olhe firmemente para o autor e consumador da vida. Olhe firmemente para aquele que tem poder para perdoar pecados. Olhe firmemente para aquele que tem poder para te libertar. Olhe firmemente para aquele que tem poder para te salvar. Não pense que pelas suas próprias forças, pela sua própria sabedoria você será salvo. Você precisa de um Salvador. E Jesus fez a obra e se assentou à direita do Pai. E aguarda que você reconheça isso. Aleluia! Olhe firmemente para aquele que tem poder para restaurar a sua vida. Amém. Aleluia! Tem um hino que diz assim: olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar para trás. Seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desvairar, Senhor. Prostrar em seu altar, Senhor. E não olhar para trás. É isso que Deus espera. Aleluia. Glória a Deus. Curve a sua fronte. Vou convidar o louvor.